Nossa aula de hoje aborda a segunda das funções inorgânicas após estudarmos a teoria ácido-base. Hoje nós iremos trabalhar com a função inorgânica base, extremamente importante, muito presente na nossa rotina. O que é que a gente pode comentar a respeito das bases? Dê uma olhadinha aqui. Quando você tem a possibilidade de ser picado por uma abelha, que dói bastante, o que é que se deve fazer? Vanks, eu vou colocar um ácido em cima do meu braço, ácido sulfúrico. Olha, eu não aconselho, porque se você colocar um ácido sobre os efeitos oriundos de uma picada de abelha, não vai dar certo, porque a picada de abelha não é uma situação de características básicas para que você possa utilizar um ácido. Se você lembrar da aula passada, eu falei para você que o que neutraliza as propriedades de acidez ou de basicidade é utilizar o composto oriundo de quê? Da reação de neutralização. Se você quiser eliminar propriedades ácidas, utilize uma base. Se você quiser eliminar propriedades básicas, utilize um ácido. Esse inseto aqui, no caso da abelha, o que é que acontece? A picada dele tem características ácidas. Então, você não podia usar um ácido para combater essas propriedades, você tinha que usar uma base. Então, você vai precisar entender exatamente isso. Que tipo de função inorgânica que foi liberada? Foi um ácido. Então, eu precisaria de usar o quê? Eu precisaria de utilizar uma base para resolver essa situação aqui, para não sentir tanta dor. Olha lá. Substância das bases segundo Arrhenius. Quando nós estudamos os ácidos, nós ensinamos para você que os ácidos são, segundo Arrhenius, substâncias que na presença da água sofrem ionização, liberando o cátion H+. E as bases? São substâncias, segundo Arrhenius, que na presença da água, ou seja, exige o solvente água, sofrem um processo denominado dissociação e ele liberando um íon. Que íon é esse? O ânion ou H-, que a gente conhece como hidroxila. Então a picada da abelha, característica ácida. Vou ter que usar uma base. Muito bem, porque na reação de neutralização, o que neutraliza propriedades ácidas é o uso de uma base. Ácido mais base origina sal mais água, tá? E as bases têm como característica um sabor adstringente. Vanks, o que é um sabor adstringente? É aquele que trava a nossa língua, que deixa a nossa língua literalmente presa. E o que é que a gente pode lembrar disso? Pega uma banana verde. Pega uma banana verde e dê uma mordida na banana verde. Aquela sensação que você tem na sua boca ao morder uma banana verde tem característica de sabor adstringente. Isso é uma propriedade das bases de Arrhenius, tá? Então, quando a pessoa é picada por uma abelha, ela vai injetar uma substância básica que deve ser neutralizada. Então, uma substância ácida, aqui está oposto, tá, pessoal? Aqui é assim, eu coloquei o contrário. Quando a pessoa é picada por uma abelha, esta injeta uma substância ácida, que para ser neutralizada deve reagir com uma base. Lembre-se, um ácido reage com uma base, formando sal e água. Como é o nome dessa reação? Essa reação é de neutralização, ok? Perdão com relação ao erro que a gente cometeu aqui em cima na digitação, mas a gente já fez a retificação e eu agradeço a sua compreensão. Vamos lá. Propriedades das bases. Eu citei agora há pouco o sabor adstringente, e aí eu citei a banana verde. Então, o que é que a gente comentou? Bases sofrem dissociação iônica. Liberam ânion, hidroxila. Você pode chamar hidróxido ou hidroxila. Normalmente a gente usa o termo hidroxila, tá? E o cátion que você vai originar vai ser quem? Você libera na base hidroxila e você libera no ácido o H+. Por isso, as bases também são chamadas de hidróxido. Quando a gente vai fazer a nomenclatura das bases, a gente usa muito essa palavra aqui, ó, hidróxido, para poder fazer a nomenclatura. De fulano de tal. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, etc. Da mesma forma que os ácidos, as bases permitem condução de corrente elétrica. Que condição? No solvente água. Além disso, as bases possuem sabor adstringente. Qual foi o exemplo que eu te dei? Dá uma mordida na banana verde, você vai ver que dá uma prendida na sua língua. Então, vamos lá. Para fazer a nomenclatura das bases, normalmente a gente olha para o NOx. Tive a oportunidade de estudar o que é número de oxidação. Quando eu falo em NOx ou número de oxidação, a gente está dizendo para você o quê?
citando para você quem é que perdeu ou que ganhou elétrons. Quando uma estrutura, uma entidade química perde elétrons, ela fica com NOx positivo. Quando ela ganha elétrons, ela fica com NOx negativo. Veja os exemplos que a gente colocou aqui. Situações de NOx fixo, por exemplo, compostos que você tem apenas um NOx, mas também temos situações onde tem NOx variável. Aí você vai fazer o que neles? Como você vai ter duas ou mais bases do mesmo composto, do mesmo elemento químico, do mesmo átomo, você vai numerar com romanos. Eu vou explicar isso aqui para vocês com calma. Veja, quando a base pertencer a um metal com NOx fixo, não tem dificuldade. Olha para cá. Primeiro exemplo, K ou H. Família do K é a família 1A. Família dos metais alcalinos. Então, quando você está na família 1A, você só vai colocar uma hidroxila. Veja, K, uma hidroxila, OH. Como é que vai ser a nomenclatura? Hidróxido de... Coloca o nome. Quem é o K? Potássio. Então, fica hidróxido de potássio. Pronto. Veja a segunda situação. Magnésio é da família 2A. O que é que significa isso, Vanks? Que o NOx dele é mais 2. E aí, o que é que vai acontecer? Quando você tiver um elemento da família 1A, você coloca uma hidroxila. Quando você tiver um elemento da família 2A, você coloca duas hidroxilas. Se ele for da família 3A, você coloca 3 hidroxilas. Se o magnésio é da família 2A, você vai colocá-lo e vai colocar duas hidroxilas. Ó. Pronto. Vanks, dá um outro exemplo. Vamos pegar aqui a família 3A. Família 3A, você vai ter quantas hidroxilas? 3. Então, vamos pegar aqui o alumínio com a hidroxila. Veja. O hidróxido de alumínio, você vai aqui e coloca o número 3 na frente. Tudo bem? E quando você estiver trabalhando com elementos que possuem NOx variável, por exemplo, o ferro, você tem o ferro com NOx mais 2 e com NOx mais 3. O que é que vai acontecer? Você vai formar duas estruturas de bases. Você vai fazer FeOH2 e vai fazer o FeOH3. Como é que vai ficar o nome disso aqui? Hidróxido de ferro 2, tá vendo? Hidróxido de ferro 3. Detalhe, existe também uma segunda variante dessa nomenclatura. Quando os NOx forem variáveis, os seus hidróxidos vão ter nomes que terminam em oso e ico. Oso para o menor dos NOx, ico para o maior. Então, tanto faz eu escrever, presta atenção, hidróxido de ferro 2, como escrever hidróxido ferroso. Tanto faz escrever hidróxido de ferro 3, como escrever hidróxido férrico. Coloque o oso para o menor dos NOx, coloque ico para os maiores. Vamos fazer aqui algumas classificações. Quanto ao número de hidroxilas, quando a gente verifica o número de hidroxilas, a gente vai ter uma classificação muito fácil. Você vai olhar para os prefixos, ó, mono, base, dibase, tribase, tetrabase. O que é que significa isso? Mono, 1. Então aqui, ó, vou pegar aqui NaOH. Quantas hidroxilas tem aqui? Uma. Então isso aqui é uma monobase. Vamos pegar aqui CaOH2. Quantas hidroxilas tem aqui, Vanks? 2. Isso aqui é o monobase, aqui é o quê? Dibase. Nossa, é muito fácil. Claro que é. Acabei de dar um exemplo aqui com hidróxido de alumínio, AlOH3. Quantos hidroxilas temos aqui? Temos 3. Tribase. Vamos pegar o chumbo. O chumbo tem 4 hidroxilas. Vai ser o quê? Tetrabase. Então, quando você estiver fazendo a classificação quanto ao número de hidroxilas, é muito simples. É só olhar quantas hidroxilas tem na molécula. Mono, di, tri ou tetra. Para dar uma base, primeiro se deve fazer o que na nomenclatura? Acabamos de comentar. Você vai pegar a palavra hidróxido e vai utilizar a terminologia de, hidróxido de, e colocar o elemento na frente. Olha aqui, eu coloquei aqui o exemplo. Hidróxido de potássio. Quem é o potássio? Potássio é o elemento K. Qual a família dele? 1A. Então, o que você vai fazer? Coloca o nosso elemento K e na frente dele a hidroxila. Só uma, porque é da família 1H. Família 1A. Então, quem que seria o hidróxido de potássio? K ou H. Pronto. Olha lá, ó, hidróxido de potássio. Por que só tem uma hidroxila? Só existe uma hidroxila porque esse meu amiguinho aqui é da família 1A. Quem é esse que apareceu agora aqui? Na é o sódio. Por que só tem hidroxila? Só tem hidroxila porque o sódio é da família 1. Como é o nome desse composto? Hidróxido de sódio.
Então, não esqueça, verifique a família do elemento para saber quantos hidroxilos você vai colocar. Eu aqui trouxe para você, de novo, a presença do ferro. O que a gente comentou com você? O nosso amigo ferro, ele tem NOx mais 2 e tem NOx mais 3, dependendo com quem ele se liga. E aí o que você vai fazer? Vai fazer o hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3. E também pode utilizar oso ou ICO. Então, FeOH2, hidróxido de ferro 2. Eu também poderia chamar isso aqui de quê? Hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso. Hidróxido de ferro 2 é a mesma coisa do hidróxido ferroso. Apresenta NOx mais 2. Vamos lá. Olha essa situação aqui para a gente não ficar com dúvida. Aqui ele apresenta com quanto? Com 3 hidroxilas. Aqui vai ser quem? Hidróxido de ferro 3. A gente também podia chamá-lo de quê? De hidróxido férrico. Por quê? Quando a gente tiver o NOx variável, a gente usa oso para o menor dos NOx e usa ICO para o maior dos NOx. Hidróxido ferroso 2, hidróxido de ferro 2 ou ferroso. Hidróxido de ferro 3 ou férrico. Solubilidade. Bom, qual é o solvente que a gente utiliza como solvente universal aqui para análise? A água. Quando a gente estudou as teorias ácidos-base, a gente viu que uma das restrições para a teoria ácido-base de Arrhenius é que ele limitava o conceito para um solvente e ainda mais limitava quando dizia que o solvente era água. Quando a dupla Bronsted e Lowry apresenta para nós, no mundo científico, as suas teorias com relação a ácido e base, eles abrangem o conceito. Eles trazem o que para nós? Eles trazem que pode ser qualquer solvente, para o conceito de ácido e base. E em um terceiro momento surge Lewis, que vai se preocupar simplesmente em analisar as ligações covalentes dativas. Aí ele não precisa mais de ficar limitado a conceitos de solventes. Então, aqui, como a gente está trabalhando com Arrhenius, a gente vai analisar em cima de qual solvente? Solvente água. Aí a solubilidade em água, vamos ver. São solúveis em água, presta atenção. O hidróxido de amônio. Vamos, quem é o hidróxido de amônio? O hidróxido de amônio, quando você trabalha com o NH3. NH3 é amônia. Isso aqui vai ser o NaH4OH, hidróxido de amônio. E os hidróxidos de metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? Família 1A. Metais alcalinos terrosos, família 2A. Queria deixar bem claro que tem um elemento da família 2A, que é o magnésio, que você vai riscar. Os alcalinos terrosos são solúveis em água, mas o magnésio fica fora, tá? Os hidróxidos dos outros metais são insolúveis. Então, para clarear, para a gente lembrar das famílias, para você lembrar da tabela periódica, lá na família 1A, nós temos quem? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Apareceu qualquer um desses aqui com uma hidroxila, vai ser o quê? Solúvel. Família 2A, você vai pegar a família 2A. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Dela, você vai trabalhar com quantas hidroxilas nessa família? Com 2. Você vai colocar qualquer um desses aqui com 2 hidroxilas. São solúveis em água. Tira quem dessa relação? Tira o magnésio. Vanx e as outras? Todas as outras que nós vamos trabalhar, elas não estarão como solúveis. Ou elas serão pouco solúveis, ou seja, vai dissolver muito pouco, ou elas serão insolúveis, tá? Não esqueça dessa característica. Quanto à força, o que é isso, Vanx? Para dizer se uma base é forte ou é fraca. Como é que a gente faz? Muito fácil, muito fácil. A base forte e fraca tem uma relação direta com a sua solubilidade. Então, quando uma base ela é solúvel, ela é forte. Quando ela é pouco solúvel ou insolúvel, ela é fraca. Quais são as bases que são solúveis? Família 1A, família 2A, tirando dessa relação quem? O magnésio. Então, família 1A e família 2A formarão bases fortes. Olha os exemplos que eu coloquei aqui. Ó. Hidróxido de sódio, família 1A, hidróxido de potássio, família 1A, hidróxido de cálcio, família 2A, hidróxido de bário, família 2A. Lembre-se, família 1A você coloca uma hidroxila, família 2A você coloca 2. As outras bases, que são pouco solúveis ou insolúveis, você vai dizer que elas são o quê? Que elas são fracas. Aqui, de novo, a gente cita essa base aqui, é muito interessante, porque ela aparece muito nas relações e nas regras. Quem é essa daqui? Hidróxido de amônio. Ela é uma base solúvel e fraca.
Além disso, é produzida pela ionização da amônia. Amônia, os amoníacos NH3 têm um cheiro muito forte. A gente conhece o cheiro do amoníaco de longe, a estrutura da amônia NH3. Cuidado, o NH4OH faz parte do grupo de quem? Das bases solúveis. Porém, ele foge à regra, porque normalmente a regra diz o quê? Toda base solúvel é forte, exceto quem? O hidróxido de amônio, que ele é solúvel, mas ao mesmo tempo ele é fraca. Ó, cuidado. A gente pergunta mais a regra ou a exceção nas avaliações. Nós nos deparamos mais com as exceções do que com as próprias regras, infelizmente. Então, aqui um resuminho, ó. Quem são as bases fortes? São as bases com características de solubilidade, né? Ó, características de solubilidade. Quais são elas? Família 1, família 2. Tira quem? Tira o magnésio. Lembrando que dentro das bases solúveis, NH4OH, hidróxido de amônio, ela é solúvel. Porém, ela é uma regra que fura, ela é uma exceção. Ela deixa de ser forte para ser o quê? Uma base fraca. Então, quais são as bases fortes? Família 1A, família 2A, tirando o magnésio. Quais são as bases fracas? As outras, acrescentando quem? Apesar de ser solúvel, a base NH4OH vai ser uma base fraca, tá? Nós tivemos um probleminha aqui técnico, eu já estou arrumando, só um instante, por gentileza. Vamos voltar para a nossa tela onde a gente se encontrava. Bom, voltando ao que a gente estava conversando, a gente estava falando sobre a solubilidade e a força. Todas as bases fortes são solúveis, família 1A e 2A, exceção do magnésio. E todas as bases fracas são insolúveis, com exceção do hidróxido de amônio, que apesar de ser solúvel, não faz parte do grupo de bases fortes, ele é uma base fraca. Quando a gente está num laboratório, vamos pensar juntos aqui, você não pode ficar pegando nos materiais, nem levando esses materiais dentro do laboratório à boca. Por quê? Porque pode ser que aconteça que situações de materiais que você desconhece serem nocivos à saúde, podem ser casos, inclusive, de intoxicação, levando até a óbito. Então, o que é que a gente tem que fazer? Dentro de um laboratório, a gente precisa de recursos, precisa de meios, precisa de instrumentos que permitam saber se a substância que você está trabalhando é uma substância ácida ou uma substância básica. Vanks, quando é que eu sei que é uma substância ácida? Quando o seu pH é menor do que 7. Toda substância que tem potencial hidrogeniônico menor do que 7 é uma substância ácida. Todas as substâncias que possuem pH maiores do que 7 são substâncias básicas. E quando é igual a 7? Igual a 7 é uma substância neutra. Então, eu coloquei aqui 3 indicadores, que é muito comum a gente utilizar isso aqui nos laboratórios. A fenolftaleína, o papel de tornassol e o alaranjado de metila. O que é que eles vão fazer? Você vai pegar os líquidos que você desconhece e vai tocá-los nessas substâncias. Você pega a fenolftaleína e colocar algumas gotas no ácido, se não mudar de cor ou se ele ficar incolor, já sabe, na substância que eu estou mexendo é ácida. Agora, eu pinguei a fenolftaleína e ele mudou para uma coloração vermelha, é porque o pH é maior do que 7, é uma substância básica. Então, indicador é o que você vai utilizar para saber, pela mudança de cor, se é um ácido ou uma base. Se você usar o indicador fenolftaleína, isso aqui é muito presente, sabe onde? No repolho roxo. Se você pegar o repolho roxo, passar no liquidificador com água e pegar aquele suco que você criou e pingar na substância ácida, fica incolor. Se você pingar na substância básica, fica vermelho, tá? Você tocou numa substância básica, fica com a coloração vermelha. Quanto mais básico, quanto maior o pH, mais forte fica esse vermelho, mais rubro fica. Então, fenolftaleína, utilizei. Se a coloração permaneceu ou passou a ser incolor, substância ácida. Partiu para o lado do vermelho, substância básica. Segundo indicador importante, papel de tornassol. Você compra isso aqui, mas parece aqueles testes de gravidez. Papel de tornassol. Quando você coloca o papel de tornassol junto a uma substância ácida, a tonalidade puxa para o rosa. Puxa para o rosa. Se a substância for básica, com papel de tornassol, a substância básica vai puxar para o azul. Não necessariamente um azul bem fechado. Vai depender muito do pH. Quanto mais forte ou quanto mais fraco for a acidez ou a basicidade. E o terceiro indicador que eu coloquei aqui é o alaranjado de metila. Quando você está trabalhando com esse alaranjado de metila, as substâncias ácidas puxam para um tom vermelho. É muito comum o camarada confundir o alaranjado de metila com fenolftaleína. Por quê? Porque o ácido do alaranjado de metila é vermelho e a base usada da fenolftaleína também é.
Só que o laranjado de metilha ele vai variar entre o vermelho e o amarelo. Puxando para o vermelho, usando o indicador alaranjado de metilha, você está diante de uma substância ácida. Se ele puxar para o tom amarelo, você está diante de uma substância básica. Beleza? Então vamos lá. Ácidos e bases, estão aqui os indicadores, ó. A gente pode ter aqui pelas colorações, eu acabei de comentar com você, indicação. Então, no laboratório, ninguém toca em líquidos, ninguém coloca nenhum líquido na boca, ninguém usa nenhum tipo de artifício que não seja a utilização dos indicadores, para não correr riscos com relação à sua saúde. Mais uma vez, enfatizo, quando você vai fazer a nomenclatura, o elemento que forma apenas uma base, o nome vai ser como? Hidróxido de. Olha o exemplo que eu coloquei, hidróxido de sódio. NH4OH quem é? Essa base é importantíssima, é uma base solúvel, porém fraca. Hidróxido de amônio. ClH2, hidróxido de cálcio. Perguntinha clássica, por que tem duas hidroxilas? Porque esse moço é da família 2A. Por que aqui só tem uma hidroxila? Porque aqui é da família 1A. Ai, beleza. Mais um exemplo. AlOH3, por que tem 3 hidroxilas? Porque o nosso amigo alumínio, você vai lá na tabela periódica e você vai encontrá-lo em qual família? Família 3A. MgOH2, hidróxido de magnésio. Que família é? Família 2A. Por que a família do hidróxido de magnésio? Por que o magnésio é importante eu lembrar? O magnésio, apesar de ser da família 2A, ele não faz parte do grupo das bases fortes. Ele é considerado uma base fraca. Uma curiosidade, essas duas bases que eu estou colocando aqui, hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio, são as bases utilizadas pelos laboratórios farmacêuticos para produzir medicações para combater gastrite, combater azia. Então, quando você estudou reação neutralização, você aprendeu o quê? Quem elimina as propriedades ácidas é a utilização de uma base. Então, aqueles medicamentos, quando você está com queimação estomacal, se algum aluno nosso aqui tiver essa sensação de azia, de queimação, que indica uma gastrite, ou caminha para ela, o que é que você tem que fazer? A medicação sua é a base de hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Porém, não basta tomar essa medicação. Se você é um aluno ou aluna minha que está com essas características, você tem que repensar a sua alimentação. Você tem que repensar o que é que você anda consumindo. Quem tem essas características não pode extrapolar no refrigerante, não pode extrapolar no café, não pode extrapolar nas frituras, porque vai ter problemas graves depois. Então, se cuida agora para não ter problemas futuros, tá bom? Vamos lá. Outro exemplo. KOH, hidróxido de potássio. Por que só tem uma hidroxila? Mais uma vez, porque o potássio é da família 1A. Hidróxido de lítio, também. Hidróxido de bário. Por que apareceu com uma hidroxila ou duas? Você já está craque nisso. Por que tem uma hidroxila? Família 1A. Duas hidroxilas, família 2. Quando o NOx for variável, o que a gente faz? A gente utiliza a numeração em romanos, ou ICO para quem tiver o maior NOx e o OSO para o menor. Já fiz hoje com o ferro para você. Vou colocar aqui de novo para você lembrar. Ó. NOx maior, hidróxido férrico. Menor, hidróxido ferroso. Isso aqui também é conhecido como quem? Hidróxido de ferro 3 e este, hidróxido de ferro 2. Não esqueça, para NOx variável. E aqui coloquei alguns exemplos. Ó. Urtiga é o nome genérico dado a diversas plantas da família das urticáceas, cujas folhas são cobertas de pelos finos, os quais liberam o ácido fórmico. Quem já tiver tocado numa folha de urtiga sabe o quanto fica ardendo. Em contato com a pele, produz uma irritação. Dos produtos usados na nossa casa de forma rotineira, qual você usaria para diminuir essa irritação? Bom, a urtiga, amigos, presta atenção. A urtiga libera quem? Um ácido, o ácido fórmico. Vamos que esse ácido fórmico é o mesmo das formigas? É, o ácido fórmico. O que é que elimina suas propriedades? Quem elimina propriedades do ácido pela reação de neutralização seria quem? Quem elimina a propriedade do ácido é uma base. Você precisa de uma base. Então vamos lá. Você vai colocar vinagre? Não, pessoal, porque o vinagre é uma estrutura ácida. Você vai colocar sal? Não, sal não resolve. Quem elimina o ácido é uma base. Você vai colocar óleo? Você vai colocar coalhada? Ou você vai usar leite de magnésio? Meu amigo, leite de magnésio é uma base. MgOH2. Então, sugestão. Tocou a urtiga lá na tua pele? Você utiliza leite de magnésio. Dá outro exemplo, Vanks.
Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde, que não está madura. Que substância teria esse sabor adstringente? Sabor adstringente, esse sabor é característico de uma estrutura básica. Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Isso aqui é um ácido, isso aqui é o ácido etanoico, isso aqui é um sal. ALOH3, quem tem hidroxila é uma base. C12H22O11, isso aqui é a sacarose, é um açúcar. H3PO4, isso aqui é o ácido fosfórico. Então, pessoal, quem é que vai ter as características de sabor adstringente, como a banana verde? Estruturas básicas. Qual é a base desses 5 itens que eu coloquei aqui? ALOH3, hidróxido de alumínio. Identifique a alternativa que apresenta 2 produtos caseiros com propriedades básicas. Eu vou matar esse bem aqui. Vinagre, que é uma característica ácida, já não serve. O sal já fica fora. O açúcar já elimina também. A Coca-Cola também elimina. Sabe por quê? Porque a Coca-Cola tem um pH muito baixo e ela é uma estrutura o quê? Características ácidas. Então, tu vai pegar quem aqui, Vanks? Leite de magnésia e o sabão. Alguns componentes e algumas estruturas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Hidróxido de cálcio, de sódio, olha aqui como é conhecido. Hidróxido de sódio, sabe quem é? A soda cáustica. Aquele material que a gente utiliza, por exemplo, para fazer sabão, para produzir outras estruturas com relação a material de limpeza. Sim. Também podemos utilizar o hidróxido de sódio ou soda cáustica para desentupir pias, para desentupir vaso sanitário. Esse material é corrosivo. Cuidado, esse material ele é corrosivo. Cuidado, olha aqui o que pode acontecer com alguém que não sabe manusear o hidróxido de potássio ou soda cáustica, tá? Então, muito cuidado. Outra base aqui que a gente pode citar, hidróxido de cálcio, COH2, muito utilizado na construção civil, tá? Isso aqui é a cal. Já ouvi falar. Porque essa cal viva ou cal virgem é o que a gente utiliza para poder trabalhar com ele. A gente pode obter através de quê? A reação com água. Então, eu pego, por exemplo, CaO, óxido de cálcio, com água. Tá? Eu posso, através de algumas reações, obter alguns hidróxidos. Muito utilizado esse hidróxido de cálcio para fazer pintura, caiação, para trabalhar com reboco, etc. Amônia. Esse gás amônia, ou gás amoníaco, que é o hidróxido de amônio, NH3 é amônia, NH4H é o hidróxido de amônio. Não é bom você inalar. Se você inalar isso, você pode até desmaiar. Ele tem um cheiro muito forte. Se você ficar cheirando essas soluções de amoníacos, aquelas soluções concentradas para limpeza de banheiro, você corre risco, inclusive, até de desmaiar. A gente vai utilizar isso como fertilizante, tá? A gente vai utilizar isso aqui como fertilizante. Os hidróxidos de amônia, amônia. Vocês viram que isso aqui também pode ser utilizado como explosivos? Eu comentei isso na aula passada, quando a gente citou aqui o nitrato de amônio, o NH4NO3, não foi? Com relação às situações que aconteceram em função do nitrogênio numa grande explosão no Líbano, né? Lá em Beirute. Pois é, cuidado com o nitrogênio. A amônia pode nos causar intoxicações. Então, aqui a gente já deixa bem claro isso. Muito cuidado com hidróxido de amônio e com amônia. Não se mantenha em ambiente fechado com amoníacos. Eu vou limpar o banheiro. Aí você fecha lá o banheiro, começa a utilizar soda cáustica, material à base de amônia, os amoníacos. Se você ficar inalando isso, você vai desmaiar. Não fique próximo a esses materiais. Hidróxido de magnésio, não. Isso aqui já tem mais como característica você combater o quê? O pH baixo, né? Quem tem um pH baixo lá no seu estômago, você vai ajudar. Que a gente conhece isso aqui como antiácido, tá? Leite de magnésio. Esse aqui também é utilizado para ajudar em medicamentos antiácidos. O leite de magnésio, também conhecido como MgOH2, e o hidróxido de alumínio, conhecido como AlOH3. O que é que está acontecendo hoje em dia? Os laboratórios fazem medicamento à base de hidróxido de magnésio. Outros fazem à base de hidróxido de alumínio. E hoje nós temos, sabe o quê? Os dois juntos. Só que o sabor é um sabor muito ruim. Aí eles dão uma caprichada, faz um sabor de menta, sabor de morango, mas continua ruim do mesmo jeito. Espero que com esta aula você tenha entendido as características da segunda das funções inorgânicas, que é a função base, e eu estou aqui à sua disposição para tirar ou sanar qualquer dúvida.